Amém. Vamos ficar de pé só mais um minuto. Senhor Deus Pai, queremos hoje de manhã, Jesus, nos entregar como sacrifício vivo nesse altar. Obrigado porque a Tua palavra diz que onde há a presença de Deus há liberdade, Senhor. E obrigado porque eu sinto essa liberdade aqui hoje de manhã na Tua casa, Espírito Santo. Que hoje de manhã não possa ser mais uma mensagem, mas que o Senhor abra os céus. Abra, Senhor Jesus, o nosso entendimento. Não queremos prestar um culto racionalista, um culto intelectual, mas queremos, Senhor, prestar um culto racional a Ti. Queremos que o Senhor venha não somente tocar nossas emoções, mas que o Senhor venha transformar, Senhor Jesus, o mais profundo da nossa alma, do nosso corpo, do nosso espírito, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque a Tua palavra diz que o Senhor nos libertou para ser para ser livres, verdadeiramente livres, Espírito Santo. Obrigado pela Tua presença, Jesus, no meio de nós. Obrigado pela Tua presença no meio de nós, Jesus. Começa agora a entregar aos pés da cruz, com gratidão, tudo aquilo que te pesa hoje de manhã. Começa a colocar diante de Deus. Vocês sabem, Deus nos fala que nós somos uma nação santa, nós somos sacerdotes. E o sacerdote, o que ele fazia é entregar oferta no altar. E somente quando ele coloca algo no altar, que o poder de Deus, a Shekinah de Deus caía sobre aquele altar e trazia a capacitação. Então agora começa, já desde agora, não espera o final do culto, começa a entregar aquilo que pesa no teu coração, começa a entregar aquilo que está no teu coração, colocando no altar e falando: Jesus, eu te entrego as minhas limitações hoje de manhã, eu coloco aqui nesse altar as minhas limitações hoje de manhã, eu coloco os pensamentos que vêm vindo desde que eu entrei por essa porta, eu coloco toda insegurança, eu coloco toda dor, eu coloco toda ansiedade, eu coloco toda limitação diante do teu altar, para que o Senhor possa capacitar, porque o Senhor possa trazer capacitação desde agora, Senhor. Obrigado porque não queremos mais um culto, Jesus, não queremos entrar de maneira leviana na Tua presença, como se fosse um domingo como o outro, mas nós queremos, Senhor, haver um encontro com Deus vivo, um encontro transformador, Jesus. Não seja mais um culto hoje, Espírito Santo, mas que haja um marco, uma transformação, que o Senhor venha marcar a Tua palavra em nossos corações, Jesus. Amém. Amém. Obrigado grupo de louvor, amém. Amém, amém, amém. Bom, podem sentar. Eu falei obrigado por grupo de louvor, porque senão a gente não vai conseguir entrar na palavra. E Deus ministrou algo muito ao meu coração que eu queria compartilhar com vocês, mas eu queria já introduzir esse momento aqui, dizendo que é um prazer, uma honra e um privilégio de estar aqui com vocês. Obrigado a todos os pastores da casa pela confiança, obrigado para o pastor Sandro, a pastora Renata também pela amizade aí que estamos construindo, e realmente eu não quero levar as coisas de maneira leviana. Eu pensei que eu ia subir aqui, abrir a palavra, começar a me apresentar e ministrar, mas eu não sei se vocês se dão conta. Eu venho de um contexto, então me chamo Igor, e minha esposa se chama Thaís, e moramos na Suíça já há muitos anos. Eu sou suíço e brasileiro. Se às vezes eu dar uma escorregada e falar algumas coisas em português que fica um pouco estranho, né? É normal. Se eu ver a cara de vocês assim, eu já falo, tá, acho que eu tenho que mudar a palavra, eu devo ter falado alguma coisa aqui. Mas eu queria chamar a atenção de vocês já logo agora por algo. Às vezes a gente vem para o culto
domingo após domingo, e a gente leva esses momentos na presença de Deus como algo de normal, como algo de cotidiano. E mesmo se Deus nos chama para uma relação cotidiana, isso não é normal. Muitas pessoas olham para a gente, para a nossa fé, e acham isso uma loucura. Talvez hoje no Brasil já está mais normal pela quantidade de evangélicos, mas o lugar onde eu venho, um lugar que viveu avivamentos, o lugar onde a reforma protestante foi levada para o mundo, um lugar que 500 anos depois tem 1,25%, 2,5% de cristãos, o que vocês vivem aqui não é normal. Essa liberdade que vocês têm aqui, eu estava aqui durante o louvor e Deus começou a ministrar o meu coração, e eu comecei a falar, como que eu vou pregar Jesus hoje de manhã? Porque a liberdade que há nesse lugar, a busca pela santidade de Cristo, os céus abertos que tem esse lugar, eu estou falando para vocês, não é normal. Com certeza não é normal em todas as igrejas, mas não é normal para uma nação. Toda vez que eu venho aqui para o Brasil, e essa semana eu vou estar ministrando todos os dias em algum lugar, aqui é o primeiro lugar que eu estou abrindo essa semana de ministração, estou ainda no jet lag, estou acordado desde as 4:30 da manhã, eu estou me convencendo que foi o Espírito Santo, não o jet lag, né, mas toda vez que eu ministro aqui no Brasil, é como se as coisas fluíssem, é como se eu tivesse uma facilidade de me conectar com Deus, e eu venho me dando conta que é pelo propósito que Deus vem fazendo aqui no Brasil. Eu vim, há 3 dias atrás, eu estava em Israel com uma caravana de pastores, éramos uma comitiva de 1.500 pastores, e eu estava liderando uma caravana, junto com outros irmãos, de 186 pastores de 22 nações, e nós estávamos lá vivendo, e metade dos pastores da caravana da Europa que eu levei, são pastores de igrejas locais, alemãs, suíças, francesas, mas são brasileiros que foram enviados há décadas atrás para lá. E eu acho que a gente não se dá conta que o trabalho que vem sendo feito por homens e mulheres de Deus, não só nesses últimos 25 anos, mas esses últimos 50, 60 anos, nós temos pessoas que vêm limpando os céus do Brasil, de maneira que quando vocês começam a levantar um clamor, de maneira que quando vocês começam a adorar a Deus, há uma facilidade. E o pastor Sandra, a pastora Renata, alguns de vocês aqui tiveram lá na Europa. Às vezes eu começo a ministrar, eu falo, misericórdia, Jesus, essa pregação vai ser um parto, vai ser difícil, na minha própria igreja, mas Deus tem uma graça especial sobre o Brasil, quem acredita nisso? Amém? Mas vocês têm uma responsabilidade de não levar isso de uma maneira leviana, mas de honrar, considerar a presença de Deus manifesta nesse lugar. Como eu disse, é um prazer de estar aqui, acabei de voltar de Israel, quando geralmente só um minutinho, esse é o meu lado suíço aqui, que geralmente coloca um cronômetro, né, para na Suíça, eu brinco que na Suíça nós temos o horário, o relógio, né, a hora, aqui no Brasil vocês têm o tempo, são duas coisas diferentes, então, mas eu não vou também estender mais do que necessário, e ao mesmo tempo quero dar liberdade para o Espírito. Estou voltando de Israel, estávamos com todos esses pastores, essa comitiva lá, e foi interessante porque uma das organizações com que eu trabalho, que chama Eagle Wings, a gente acaba tendo encontros muito importantes lá. Tivemos encontro com o presidente de Israel, com diversos ministros, encontros governamentais, encontros com líderes religiosos lá. É todo um trabalho não diretamente de evangelização, mas de reforma que eu venho fazendo nessas pontes. E o que eu acho muito interessante, ao mesmo tempo desafiador, é que ainda semana passada eu estive com líderes de diversas religiões. Estive com judeus, católicos, muçulmanos, drusos, se alguns de vocês já ouviram falar. Estive até com japoneses shintoístas messiânicos. Alguém tem uma ideia do que isso é? É um sincretismo terrível. Mas o que é interessante é que, convivendo com eles, mesmo que sejam às vezes algumas horas, eu me dei conta que todos eles têm algumas coisas em comum. A primeira é que todos eles depositam a sua fé em crenças meio que fragmentadas. Todos eles depositam a sua fé em coisas que primeiramente soam como verdades,
você escuta algumas coisas no começo de um discurso, você fala, é interessante, parece até o Evangelho. Mas na verdade eu me dou conta que isso são miragens relativistas, se compararmos à palavra de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a maioria dessas religiões, elas ainda acreditam que a salvação vem pelas obras. Então todas essas religiões, elas acabam tendo que fazer obras para serem justificados. A base das crenças dessas religiões, dessas pessoas com quem eu tive, todas elas são levadas à força do braço, ao invés de ser levadas a Deus. E isso é terrível, por um lado. Por um outro lado, eu me dei conta que, por mais que eles fizessem as coisas na força do braço, por mais que a necessidade de entender a graça e a obra de Cristo, e nós falávamos isso ontem na mesa, com o pastor Sandra, a pastora Renata, por mais que esse lado seja incompleto, por mais que esse lado seja construído sobre o fundamento errado, essas pessoas, elas têm convicções, tradições e crenças religiosas encarnadas. Elas vivem rituais, elas vivem rotinas e são todas, pouco importa em que comunidade do mundo, essas crenças são encarnadas em ações. Por exemplo, se você encontra um judeu em Jerusalém, você encontra um judeu aqui, que eu ouvi falar que tem bastante, em Higienópolis, né? Se você encontra um judeu no Paraguai, ele sempre estará guardando o sábado. E voltando dessa viagem, era a 4ª vez que eu estive lá em Israel. A última vez é quando eu fiquei preso no 7 de outubro, porque a guerra explodiu, fiquei lá alguns dias. Então demorou 2 anos para convencer minha esposa de me deixar ir de novo. Ela, de jeito nenhum, você não vai voltar para lá não. Então já fazia 2 anos quase que eu não ia para lá. Eu vi essa realidade, estive com essas pessoas que acreditam piedosamente que elas carregam a verdade. E eu comecei a me perguntar, os judeus são conhecidos por guardar o sábado, os muçulmanos são conhecidos por 3 vezes por dia orar em direção a Meca. E nós, cristãos, nós somos conhecidos por quê? Se eu encontrar um cristão em Jerusalém, em Higienópolis, em Osasco, na Suíça, no Paraguai, cada um desses lugares, qual convicção, qual tradição, qual crença eu vou encontrar esses cristãos encarnando? Qual comportamento, qual rotina eu vou ver no corpo de Cristo? Eu quero que vocês entendam bem, porque eu quero trabalhar alguns fundamentos hoje. Eu não estou falando de uma uniformização um pouco como Babel, como todos estão vivendo algo único, como se fossem tijolos, como se todo mundo tivesse ser parecido um com o outro. Eu não estou falando isso. A Bíblia fala claramente que somos pedras vivas, e uma pedra viva não parece a outra, mas juntas elas constroem um edifício. Eu não estou falando desse jeito babilônico, mas eu estou falando de práticas comuns. Eu estou falando de comportamentos coletivos, universais. Eu estou falando daquilo que os cristãos do primeiro século viviam, quando eles receberam aquele nome na Antioquia. Não foram os cristãos que se chamaram cristão pela primeira vez. Os cristãos na época, eles eram conhecidos como seguidores, os discípulos do caminho. Eles não eram conhecidos como cristãos. Mas foram não cristãos que reconheceram as práticas de Cristo, os comportamentos. Eles olharam para esses cristãos dos primeiros séculos, eles olhavam para eles e falavam, essas pessoas são diferentes, eles não dão os seus filhos a Moloque, eles não sacrificam, eles cuidam das suas esposas de maneira diferente, eles têm comportamentos e práticas de vida. Olha, essas pessoas me lembram alguém, essas pessoas me lembram Cristo. A palavra cristão quer dizer pequenos cristos. Então foram não cristãos que olharam para essas pessoas e que falavam, eles levam a sua vida como Cristo, eles agem como Cristo, falam como Cristo, comem como Cristo, eles se comportam como Cristo, eles amam como Cristo, eles carregam a mesma autoridade de Cristo. Eles são cristãos.
Será quando o mundo olha para a gente, da mesma maneira que eu olhava algumas práticas e falava, essas pessoas são judias? Será que o mundo olha para a gente e fala, essas pessoas são cristãos, até mesmo antes de abrir nossas bocas e pregar o Evangelho? Será que a nossa vida encarna tanto o Evangelho e os princípios do reino, de maneira que as pessoas olhem para a gente e falam, esses são pequenos cristos? Esses cristãos do primeiro século, eles não seguiam uma lei morta, mas eles seguiam uma lei viva, a lei viva de Cristo. Amém? Daí segue o meu questionamento do dia de hoje, que é, se não são leis, práticas e rituais que nos salvam, mas a graça, por que Cristo fala que Ele não veio abolir a lei? E do outro lado, se todos fazem o que quiser do seu lado, que não há uma uniformidade, uma cultura nas práticas do reino, o que será que faz de nós um corpo? Eu gostaria que a gente pudesse refletir nisso, enquanto nós vamos passar em alguns pontos e construir um raciocínio juntos à luz da palavra. Amém? Fechado? Tá. Eu sempre falo na minha igreja lá, talvez os europeus são um pouco menos cheio de fogo, mais cartesiano, mas eu sempre falo que Jesus tem um lugar especial no céu, para aqueles que tomam notas. Então, fica o conselho para vocês. Amém? Que o Senhor possa ativar hoje nossos sentidos. Senhor Pai, abençoe. Senhor Deus Pai, abra nossos olhos para que possamos ver, nossos ouvidos para que venhamos a escutar. Que, Senhor, algumas pessoas aqui possam sentir o Teu toque, enquanto a Tua palavra é ministrada, não por eu, mas realmente o poder da Tua palavra única. Que venhamos a sentir o Seu doce cheiro e que venhamos, como Tua palavra diz em provérbio, experimentar e ver que Deus é bom. Pessoal, eu venho de Genebra, cidade da Reforma Protestante. Lógico que a Reforma não começou lá, geralmente as pessoas atribuem o começo da Reforma por um homem chamado Martim Lutero, mas eu não posso começar essa pregação sem falar de vocês de uma das coisas que eu ensino, que eu amo, que é a Reforma Protestante. Então eu queria introduzir essa mensagem com uma história que aconteceu em 1517. Em 1517, um monge católico dominicano chamado Johann Tetzel, ele percorreu cidades da Europa com um discurso muito bem ensaiado, com um jingle. Eu brinco que ele era um excelente marqueteiro, porque ele chegava nos lugares e dizia a frase seguinte: assim que a sua moeda no cofre cai, logo a alma do purgatório sai. É com esse jingle, com essa frase, que ele começa a vender. Ele anda com um cofre e ele começa a vender o que a gente chama de indulgências. As indulgências que a Igreja Católica institucionalizou, a ideia básica era um pedaço de papel, como eu falei dessas religiões que fazem, infelizmente, as coisas à força do braço. É um pedaço de papel que você comprava e que te dava um acesso ao céu. Basicamente, era o perdão dos pecados através da compra financeira. Mas é nesse contexto que um jovem, também um monge católico chamado de Martim Lutero, enquanto ele está preparando uma aula no livro de Romanos, ele começa a ler e ele cai em Romanos 1,17, que diz que o justo viverá pela fé. E é diante dessa promessa que ele tem um encontro com Deus e se dá conta que ele não pode ficar calado. E aí, dia 31 de outubro, talvez vocês conheçam a história, de 1517, ele fixou 95 teses sobre a graça na frente da porta da igreja de Wittenberg. E com esse ato, ele começou uma revolução, pois ele não estava se revoltando contra Cristo, mas contra uma graça que era distorcida, uma graça que era comercial, uma graça que não era transformadora. E eu acredito que Cristo hoje vai começar uma mesma revolução, se não já foi o caso, no meio de nós. Lutero queria restaurar uma verdade, que eu quero deixar clara aqui hoje, é que a graça ela é gratuita, mas ela nunca é barata. Ela nos salva, mas ela também nos chama a nos posicionar e a seguir Cristo.
Se eu tivesse que colocar um título hoje da minha mensagem, o título desta manhã seria Lei e Graça, a tensão que transforma. E logo de início eu quero dizer que esse vai ser o nosso alicerce para a noite. A lei, ela que dá o sentido à graça, mas a graça que nos capacita a viver a lei. Mas não se preocupe, vamos dissecar isso junto. Eu quero passar com vocês as 5 pontos que eu acho essencial para a gente entender, não a dicotomia, mas essa tensão entre lei e graça, ok? Eu gosto de falar de tensão porque, infelizmente, hoje, viajando o mundo e pregando em alguns lugares, eu me dou conta que a gente vive algumas mentiras teológicas contemporâneas, algumas dicotomias, que quando eu olho para a igreja, anos atrás, eu não vejo de maneira tão forte como eu vejo hoje. Eu chego a algumas igrejas hoje, eu vejo as pessoas falando com fé, mas nunca mencionando obras. Eu vejo pessoas falando de ser filho, mas quando eu olho para Paulo, a partir da fundação de filho, ele dizia o quê? Paulo, escravo de Cristo. Então muitas pessoas querem ser filho, mas não aceitam o senhorio de Cristo na sua vida. Eu vejo pessoas falando, aqui nós somos da palavra, aqui a gente prega. Outros falam, mas aqui nós somos do poder. E eu fico pensando, desde quando Jesus pediu para a gente escolher um ou outro? Desde quando é impossível a gente viver palavra e poder? Desde quando é difícil a gente entender que o orgânico e o institucional, todas essas coisas, elas não são opostas. Eu tenho um amigo que na época ele falava, porque a gente tem que confrontar, porque é a verdade que transforma. Eu falei, é verdade, mas a verdade tem que ser feita no amor. Se você tem só o amor, você acaba tendo um evangelho, você acaba transformando. E infelizmente é o que eu vejo em alguns lugares. Hoje a gente não, em alguns lugares a gente não declara mais que Deus é amor, mas a gente declara o amor como Deus. A gente chega e fala para as pessoas, o amor transforma, em vez de falar o amor de Deus, ou Deus que é amor transforma, e parece sutil, mas é uma realidade que às vezes mostra aquilo que está na mente das pessoas, e a gente vive constantemente querendo ir de um lado para o outro, sendo que na verdade a gente vive essa tensão. Não é verdade ou amor, é verdade em amor. Não é fé ou obras, é fé com obras. Não é lei ou graça, mas é a lei transformada a partir da graça. Amém? Então, lei ou graça? O que será que é mais importante? Será que a gente pode viver na graça ignorando a lei de Deus? Ou será que a gente pode andar em santidade sem cair num perfeccionismo? Para responder essas perguntas, eu quero, como eu disse, considerar 5 verdades. A primeira delas é que a lei revela a nossa necessidade de graça. Quem aqui sabe quantos mandamentos existem na antiga aliança? Provavelmente vocês sabem, mas a resposta correta é 613 mandamentos. Nós gostamos muito e lembramos de falar dos 10 mandamentos, o decálogo, mas no total havia 613 mandamentos. Imagina só, 613, eu já tenho dificuldade às vezes de lembrar dos 10, imagina 613, como é difícil de lembrar, de aprender de cor. Então se é difícil de lembrar deles, imagina obedecê-los de maneira perfeita, que é o que muitos ainda tentam hoje. É por isso que eu gosto de falar que a lei, ela funciona como um raio-x, ela é um scanner, como um scanner no campo da medicina, que detecta uma doença, mas não é porque você detectou-la que você pode curá-la. A lei, ela aponta para os sintomas, mas ela não traz a cura para o raiz do mal, ela não trata a raiz. E assim como uma sociedade governada pela lei, uma sociedade como hoje, brasileira aqui, a gente precisa de uma estrutura legal, né? Na verdade, para ser, talvez olhando de fora, não sei se vocês concordam comigo, mais do que uma estrutura legal, a gente precisa de homens e mulheres tementes a Deus e piedosos, que aplicam essa estrutura legal, né? Mas, além da estrutura legal, a gente precisa do claro, a gente precisa dessa moral, para definir o que é legal e o que é ilegal, o que é permitido, o que é proibido.
No reino de Deus não é diferente. A lei de Deus é essencial para revelar o que é justo ou injusto aos olhos de Deus. Se não há lei, não há moral. Se não há moral, não há ética. A gente não consegue discernir o que é o bem, o que é o mal. Nos foi dada aquela capacidade quando comemos a fruta no jardim do Éden, mas o coração do homem é enganoso. Então, para a gente poder entender, a gente precisa de um quadro jurídico. Uma outra maneira de colocar isso é que numa sociedade sem um código penal, você poderia ir, matar, roubar, fazer todas essas coisas sem saber que isso é crime. Precisa que algo diga que é isso. E na fé não é diferente. Sem a lei, eu posso viver em pecado a minha vida inteira sem saber que eu estou ofendendo um Deus que é santo. Então, uma das razões pela qual Romanos 7,7 nos diz: eu não teria conhecido o pecado se não fosse pela lei, é essa. Se você está fazendo anotações, você pode escrever a frase seguinte: a lei traça os limites, mas é a graça que constrói o caminho. A lei, ela é santa e ela é justa, mas ela nunca salva, porque senão seria nosso mérito próprio. Pelo contrário, ela existe para poder traçar os limites, ela existe para revelar a nossa incapacidade de nos salvar por nós mesmos. Romanos 3,20, o apóstolo Paulo continua falando: porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, visto que pela lei vem o conhecimento do pecado. Amém? Então, a lei revela a nossa necessidade da graça. Segundo ponto, a graça não é barata, ela nos capacita para uma vida santa. Dietrich Bonhoeffer, em seu livro, que em português, se eu não me engano, o nome é Discipulado Radical, é um livro que ele escreveu em 1937, antes de ser fuzilado no meio de uma Alemanha nazista na Segunda Guerra. Ele denuncia plenamente nesse livro a graça barata, uma graça que na desculpa sem exigir, que perdoa, mas não transforma, que fala da cruz, mas não nos chama a segui-la. A verdade, meus amigos, é que a graça é cara. A graça custou tudo, custou a vida de Cristo na cruz, custou tudo que Ele tinha por nós. A graça, ela diz: pegue a sua cruz e me siga, em Mateus. Ela nos chama para morrer a si mesmo, mas ela também nos dá o poder de viver em Deus. A verdadeira graça, ela não faz apenas perdoar os nossos pecados, ela nos transforma, ela nos forma e ela nos capacita. Ela não nos deixa aonde ela nos encontrou, mas como Paulo diz a Tito, em Tito 2, versículo 11 e 12, a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade e à concupiscência mundanas e a viver neste tempo presente segundo a sabedoria, a justiça e a piedade. A graça nos perdoa, é verdade, mas ela nos treina para dizer não ao pecado. A verdadeira graça é uma graça que nos capacita a viver uma vida em santidade. E eu sei que muitas vezes quando a gente está lutando com dificuldades, com pulsões, com pecados recorrentes, é verdade que não há pequeno ou grande pecado, a consequência que muda. Se você rouba uma caneta, um banco, ou sei lá o que, a consequência vai ser totalmente diferente, mas há graça que nos capacita a viver essa santidade. A graça, a definição da graça é um favor imerecido de Deus, mas é um favor que, além de perdoar, nos capacita a obedecer ao Espírito Santo para que possamos andar na verdade da palavra de Deus. E isso, pessoal, nos leva ao terceiro ponto que eu queria falar com vocês, que é essa dicotomia entre lei da carne e lei do Espírito. Romanos 8, versículo 1 a 4 nos diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Porque Deus condenou o pecado na carne, enviando o seu Filho em semelhança do pecado,
e por causa do pecado, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele continua o raciocínio dele em Gálatas, onde ele diz: digo, pois, andem de acordo com o Espírito, e vocês não satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja coisas contrárias à do Espírito, e o Espírito deseja coisas contrárias à da carne. Elas são contrárias uma da outra, de modo que vocês não farão o que desejam. Se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei. Não vamos ler tudo, mas esse capítulo de Gálatas, ele continua, versículo 19 a 25, e ele começa uma longa lista de obras da carne. Ele fala de fornicação, idolatria, feitiçaria, contendas, ciúmes, dissensões, divisões, invejas, bebidas, tantas outras coisas. Mas depois disso ela também fala dos frutos, ou do fruto do Espírito. Ela fala para não vivermos essa realidade da carne, essa lei da carne, que nos empurra para essas realidades, mas vivermos a lei do Espírito, que é amor, é alegria, é paz, é paciência, é longanimidade. É com esse impulso. Eu quero compartilhar uma verdade que a minha esposa me diz toda semana. Vire para o irmão que está ao seu lado, vamos com esse impulso da palavra de Deus, vire para o irmão do seu lado e fala assim: ter razão não é um fruto do Espírito. Como eu disse, é uma verdade que minha esposa me lembra todos os dias, né? Mas é importante que a gente entenda que Deus tem uma lei escrita, e essa lei, como diz em Jeremias, não está escrita em tábuas de pedra, mas nos nossos corações, no coração do seu povo. É o que ele deseja para a gente. Por isso que ele continua, apóstolo Paulo, 2 Coríntios 3,6, ele diz: a letra mata, mas o Espírito dá vida. Ele não está falando de estudar a Bíblia, pelo amor de Deus, ele não está falando de você estudar a lei, de você conhecer a vontade de Deus, ele está falando do cumprimento dessa lei que é estudada pela carne, pelas obras religiosas, pela força do braço, o que é totalmente contrário à lei do Espírito. A lei do Espírito é a vida por meio do poder do Espírito Santo, que nos ajuda a cumprir a vontade de Deus em nós. Ela é uma lei perfeita, boa, agradável, que traz vida a nossos relacionamentos, tanto com Deus como com os nossos irmãos. Ela traz vida em nós mesmos. É diferente da lei da carne. A lei da carne, ela traz uma escravidão legalista, ela traz uma condenação. A lei da carne é condenação, enquanto a lei do Espírito é liberdade. A lei da carne é esforço humano, enquanto a lei de Cristo é poder divino. A lei da carne é legalismo, pessoal, mas a lei do Espírito é uma obediência alegre. É uma obediência que a gente pode chegar aqui no domingo e cantar aquela música: estou perdendo a minha vida por amor a Ti. E a gente começa a entrar e entender o que isso quer dizer. É uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Mas eu estou sendo claro o suficiente? Estão comigo? Estão me seguindo? Amém. 4º ponto: a santificação no reino. Geralmente, em festas como a Páscoa ou o Natal, que estamos próximo, a gente fala o quê? A gente fala do nascimento de Jesus, como a esperança do mundo. A gente fala da justificação, a salvação pelo sangue do Cordeiro, né? Em outras palavras, a gente fala de depositar a nossa fé em Cristo, para podermos ser salvos, justificados dos nossos pecados, de graça, sem mérito. É pela graça, como eu disse, é o favor imerecido de Deus, como vimos até agora, ok? Mas, no entanto, isso não nos isenta de viver uma vida que glorifica a Deus. Isso não nos desresponsabiliza da verdade da palavra. Ao contrário, isso deve nos tornar testemunhas da verdade. Que verdade? A verdade que está escrito lá em Hebreus 12,4, que sem santidade ninguém virá a Cristo. Não sou eu que está dizendo, é Hebreus, tá? Eu sei que a gente não gosta muito desse tipo de mensagem hoje. Eu sei que às vezes essa mensagem é difícil de ouvir, ela incomoda, ela confronta. Mas a Bíblia também diz que a verdade nos libertará, né? Então a gente precisa ser confrontado cotidianamente com a verdade de Deus.
E é assim que funciona. A santificação no reino de Deus é o processo pelo qual o crente é transformado à imagem do rei. Ela pelo poder do Espírito Santo, ela começa a viver valores do reino, ela começa a mudar paradigmas, ela começa a mudar paradigmas mentais, você começa a ver a obediência como algo de alegre, que traz vida, e vida em abundância, não como simplesmente algo que você renuncia e perde. Isso é o poder do Espírito. O poder do Espírito tem o objetivo de manifestar a santidade de Deus em nós, para que nós pudéssemos manifestar a santidade em volta de nós. Eu sempre falo que o cristão, ele recebe 2 mantos, quando ele dá sua vida a Cristo. Ele recebe um da salvação, que muitas vezes pode olhar para a gente e não ver, mas ele recebe um segundo manto, que é o manto das obras, que é o manto da lei de Cristo, da lei viva, que é aqueles que as pessoas podem ver, que é o manto que a igreja do primeiro século vivia. As pessoas olhavam e falavam: tem algo de diferente. Deus colocava a diferença entre aqueles que serviam e aqueles que não o serviam. Quando entregamos nossa fé a Deus, com nossa vida a Deus, nós somos imediatamente justificados no Espírito. Mas isso não quer dizer que nós somos regenerados, santificados, glorificados na nossa alma e no nosso corpo. O nosso espírito é regenerado, mas depois, enquanto isso é a porta de partida, depois nós estamos aqui na terra, e o que acontece? A gente passa por lutas, provações, a gente cai, levanta, e a graça nos capacita a viver uma vida de santificação, até o dia que seremos glorificados, e podemos passar a nossa eternidade com o nosso Cristo Jesus. Amém. Obrigado pelos 10 cristãos que estão aqui. Não. Brincadeira, pessoal. A justificação é a porta de entrada. A santificação, a regeneração é o processo, é o desenvolvimento, é a corrida. E a glorificação, o objetivo final, é o final da corrida. E todos nós devemos fazer atenção. Paulo mesmo diz que melhor é o final que o começo das coisas. É muito fácil de começar bem. É muito fácil de você se casar. Tem uma menina lá da igreja que recentemente fizemos toda uma série sobre relações sadias, e ela ficou extremamente brava porque a gente fez um momento assim de perguntas, respostas, e eu sempre falo: olha, o namoro, a preparação do casamento é um processo, e ela já está numa certa idade, e ela: não, mas você não precisa necessariamente se tornar amigo, não precisa passar por esse processo, o negócio é casar. E daí, eu acho que ela ficou um pouco ofendida, porque eu cheguei e falei: mas o objetivo não é casar, o objetivo é ficar casado. O objetivo não é começar bem, o objetivo é terminar bem. Muitas pessoas começam bem na sua marcha com Cristo, mas é uma questão de constância, é uma questão de consistência. E, desculpa, quando você chegar no céu, você não vai poder falar: porque a igreja CIS me machucou, porque o pastor não era eloquente o suficiente, porque isso, porque aquilo. A responsabilidade é sua, de viver na tensão entre o que a lei diz, não que a igreja, mas o que a lei divina de Deus diz, e a graça que te capacita para viver isso, pessoal. A gente tem que parar de viver nos extremos, e a gente tem que começar a viver em tensões. Você não foi chamado para viver no extremo do legalismo, mas você também não foi chamado para viver no extremo da hipergraça, onde tudo é permissível, onde não existe errado, minha verdade, eu sinto, eu penso, eu acho. Aqui a que ponto você vai olhar e falar: a Bíblia diz? O reino transforma corações antes de transformar comportamento. Você passa a refletir os valores do rei, porque você se torna um embaixador do rei. Cristo te chama do jeito que você é, mas Ele te leva num processo de transformação, porque Ele quer que você se torne um embaixador. Um embaixador representa a pátria, representa a cultura de onde ele veio. E, como o tempo passa, eu quero chegar ao meu último ponto. O meu último ponto que eu gostaria de expressar, eu gosto de expressar ele geralmente numa equação. A equação é a seguinte: graça mais obediência igual discipulado de Cristo. Graça mais obediência igual discipulado de Cristo.
Nós fizemos uma série recentemente na igreja sobre discipulado, uma igreja lá em Genebra, onde nós falamos sobre Mardoqueu e Esther. Mardoqueu foi aquele que através do seu grito, através do seu coração, através da sua fala, desperta Esther, e por causa disso não há um genocídio que mata o povo judeu. Ele é a pessoa que serve para poder dar direcionamento, ele é essa voz paterna. Ele é a pessoa a quem foi dado o direito de ter uma voz na vida dela. E eu acredito que nós temos que aceitar, escolher e honrar os Mardoqueus que Deus coloca na nossa vida. Pessoas que vão olhar e que vão ver coisas que a gente não vê e que vai falar, é por aqui. Olha só, eu te encorajo, vai lá, Deus colocou algo na sua vida, você tem um propósito. Nós precisamos desse tipo de discipulador no dia de hoje. Mas há um segundo discipulado que vem antes desse, e que é tão, ou diria até mais importante, que é o discipulado de Cristo. O verdadeiro discipulado não é um programa, é uma resposta a um chamado de seguir Cristo todos os dias. É um discipulado em intimidade. Se com Mardoqueu você tem uma intimidade com alguém terrestre, o discipulado em Cristo você tem uma intimidade com seu Pai celeste. Um Pai que pode parecer invisível, mas mais você se aproxima dele, mais você o reconhece, mais você escuta a sua voz, mais você tem intimidade e mais você consegue ouvir a sua voz. É o discipulado de Mateus 6,6 que diz: vá para o seu quarto, feche a porta e ore o seu Pai que está no lugar secreto. É o pão de cada dia, é a revelação por meio do relacionamento pessoal com Cristo, e isso não tem como você delegar para ninguém. O seu relacionamento, eu sei que às vezes a gente precisa lembrar coisas básicas, com certeza vocês já escutaram e sabem disso, mas o único jeito de você continuar com vida, dando fruto, é você estar grefado, como João 15 diz, na videira. É você estar ali e conseguir ter essa vida em si. Não é o oposto da graça isso, é a continuação lógica. Viver o discipulado de Cristo é estar enraizado na graça, conduzido pelo Espírito Santo e sendo orientado para se tornar a imagem e semelhança de Cristo. Pessoal, esse é o fundamento mesmo da nossa fé. E quanto mais perto você estiver dele, o quanto mais você reconhecer a sua voz, mais você vai ser capaz de aceitar o fardo de Deus, o fardo que é doce, que é leve. E eu queria hoje, eu estava orando hoje de manhã, como eu disse, eu acho que não foi só o jet lag, foi o Espírito Santo que me acordou, mas eu estava orando hoje de manhã lá na casa do Sandro, e eu queria ser autêntico, eu gosto de ser verdadeiro com vocês. Tem espaço para me ser verdadeiro, vulnerável aqui, não é? Estou em casa, me disseram que eu estou em família, é verdade? Amém. Esse ano foi um ano muito importante, foi um ano muito pesado, foi um ano difícil. Eu estou muito feliz que minha esposa chega sexta-feira e a gente vai partir 3 semanas de férias isolado do mundo, graças a Deus, primeiras férias do ano inteiro, porque esse ano foi realmente bem difícil, mas essas dificuldades e as circunstâncias me trouxeram aqui, de onde eu estou hoje, diante de vocês. No último domingo do mês de abril, meu pai, que eu tinha a guarda legal dele há muitos anos já, 5, 7 anos, acabou falecendo. E um dia antes de receber a notícia, eu estava hospedado em Neuchâtel, que é uma cidade que fica 1h30 lá da Suíça, lá de Genebra, onde eu moro, e eu estava de noite orando, porque eu pregava o dia seguinte, e era uma igreja que vem passando por uma situação bem difícil, talvez é o 7º pastor em 2 anos, é uma situação complexa, mas eu peguei o desafio por causa que os pastores que ficaram lá são amigos meus, e eu estava lá orando, e mais ou menos 1h da manhã, um pouco antes de dormir, eu recebo uma mensagem de um casal de amigos do Brasil que estavam ministrando na Europa. Eu vi que eles estavam em Lyon, na casa do Marcos, que já esteve pregando aqui, o amigo que estava comigo em Israel, que nos apresentou, um grande amigo lá da IBNJ Lyon, e ela mandou um áudio, olha só, um áudio longo, né, eu não sei, mas eu tenho a tendência de acreditar que os brasileiros são muito bons para fazer podcast, porque toda vez que eu recebo um áudio, tem uma certa quantia de minutos, né? Bom, vocês sabem melhor que eu.
Eles estavam em Lyon ministrando e eles me disseram o seguinte: olha, Igor, a gente não vai conseguir passar aí, não vamos conseguir ver você e a Thaís dessa vez, que pena. Mas eles continuavam o áudio falando: e você, como que está seu pai? Como que andam os problemas administrativos, a saúde? Porque, como eu disse, é o responsável legal e gerar as coisas à distância estava super complicado. Então eu escrevi para ela, eu falei: olha, o Espírito Santo me disse ainda essa noite quando eu estava orando que isso ia logo acabar. E eu tenho essa mensagem ainda aqui que eu guardo no celular. Eu disse para eles: eu estou feliz, o Espírito Santo me diz que vai acabar, e que bom, porque eu estou cansado das coisas administrativas. Eu pensei que o processo de curatela, o processo de questão de transição de hospital, todas essas coisas iam parar, mas eu não tinha entendido muito bem o que o Espírito Santo estava me dizendo. Eu me levantei e fui pregar na igreja. No caminho da volta, estava dirigindo em direção a Genebra, e eu recebi a notícia que eu comuniquei para vocês, que infelizmente meu pai faleceu. Então veio todos aqueles processos. Isso era domingo, eu fui lá no aeroporto, peguei um bilhete de avião, e eu lembro que o moço que estava me atendendo no balcão falou: tá, a ida é amanhã cedo, mas e a volta? E tem algo dentro de mim que eu não sabia que decidir. Eu falei: ó, moço, eu vou comprar a ida, a volta a gente vê depois. E foi um pouco assim, porque eu tinha compromissos. Eu ia pregar no congresso justamente lá em BNJ no sábado. Sexta-feira a gente tinha um congresso que a gente trabalha lá na Suíça, que é o maior evento de jovens cristãos. Nós temos mais de 4.000 jovens reunidos. É assim, algo incrível. E eu lembro que eu falei: e aí, vou, não vou? Acho que o pessoal vai entender. Mandei uma mensagem, um tiro de alerta ali, mas eu comecei a orar no avião e comecei a ler minha palavra. Daí o Espírito Santo falou: vai em Lucas 9. Daí eu começo a ler Lucas 9, e daí eu chego Lucas 9, 57 a 62, no momento onde Jesus chama um jovem e diz: venha, siga-me. E esse homem que deseja segui-lo fala: ok, Senhor, mas permita de primeiro enterrar meu pai. E Jesus responde para ele: deixe que os mortos enterrem seus mortos, você vai e proclame o reino de Deus. Eu percebi imediatamente que eu não ia ficar muito tempo no Brasil. Eu vim, fiquei 48 horas, como eu disse, eu tinha outros compromissos, voltei, fiz o que eu tinha que fazer, e quando eu chego em Lyon, eu encontro o pastor Marcos. Me falou: você é um dos pré-eleitores, eu vou te apresentar o outro aqui, Igor, esse daqui é o pastor Sandro. Foi lá que a gente se conheceu. E a gente está conversando e tudo. De repente o pastor da igreja chega, o pastor Leandro, e ele me chama. Ele chama o pastor Sandro e ele fala o seguinte: aqui estão 2 homens de Deus que acabaram de perder seu pai, mas que estão aqui fazendo a obra. A gente pôde, eu lembro aquele dia, irmão, a gente pôde orar, levar nossas dores para Cristo. Foi ali que nasceu essa aliança. Foi ali que houve esse primeiro encontro. E eu não estou contando essa história para transformar em doutrina, em regra, que você não pode passar por um tempo de luto, que você não tem que entrar no processo, que você tem que continuar no modo automático. Eu não estou falando isso. Mas eu estou falando que se a gente não agir por convicção e orientado pelo Espírito Santo nessas especificidades, há uma boa chance da gente ter que suportar arrependimentos que não seriam necessários. A palavra de Deus, quando a gente lê, ela traz a vontade soberana, ela traz a vontade generalizada de Deus. Quando você vai ler ali, não está escrito você tem que casar, por exemplo, eu com a Thaís, mas estava escrito de eu buscar uma mulher segundo o coração de Deus. Está escrito de eu buscar uma mulher de Provérbios 31. E porque eu conheço a vontade geral de Deus, o Espírito Santo pode me levar à vontade específica dEle. O Espírito Santo pode me trazer convicção das coisas. E pessoal, esse é o discipulado de Cristo. É a escola do Espírito Santo que vai te ajudar no cotidiano a escutar a voz de Deus e a obedecer à vontade dEle, mesmo em meio ao caos. Se eu não tivesse escutado, provavelmente eu não ia estar aqui com vocês hoje. Como eu disse no começo, a gente tem que entender que a lei traça os limites, mas é a graça que constrói o caminho. Um caminho que você pode seguir por meio do discipulado de Cristo, vivendo uma vida que glorifica a Deus. Amém? Vamos
Talvez o grupo de louvor pode, por favor, voltar. Eu quero concluir então esse tempo, essa manhã, perguntando para você, que diante das Escrituras e diante daquilo que foi dito, que você agora analise o seu coração e que você possa se perguntar, qual paradigma eu estou vivendo? Sobre qual lei eu estou vivendo? Será que eu vivo numa lei de medo, porque eu nunca vou ser suficiente, porque eu nunca faço o suficiente, porque eu nunca vou ser bom demais para seguir a Cristo? Ou será que você vive numa lei de uma graça barata, sem transformação, sem frutos? Ou será que você hoje está disposto a dar um sim a Cristo, a viver uma tensão sadia que te leva mais perto de uma vida abundante ao coração do Pai? Hoje tem uma graça, tem um convite a seguir Cristo, a abrir mão da sua vida em obediência. E 3 dias atrás eu estava em Jafá, em Tel Aviv, e nós fomos no lugar onde Pedro recebeu a visão que deu começo à igreja gentil. Pedro recebe aquela visão de animais e répteis impuros, e Deus fala, não chame impuro aquilo que eu falo que é puro. Nessa viagem, eu fiquei sabendo que é nesse mesmo porto que Jonas saiu, não indo para Nínive, mas fugindo de Nínive. E eu me dou conta que nesses lugares, os dois, tanto no Antigo como no Novo Testamento, foram colocadas diante de uma escolha. Eu obedeço a Deus ou obedeço a minhas vontades, medos e temores? Enquanto Jonas fugiu para não levar o evangelho para aqueles que eram impuros, Nínive, Pedro decidiu dizer sim ao chamado de Deus. Ele decidiu dizer, Hinene, eu estou aqui. E talvez eu não entendo o meu Nínive, talvez eu não entendo isso, mas eu vou. O meu sim está aqui, Senhor. Vamos nos colocar de pé. Eu acho que tem um chamado hoje para nós sermos como esses cristãos do primeiro século, que as pessoas vão olhar para a gente e vão ver graça, mas vão ver um comportamento digno de Cristo. Que as pessoas vão olhar para a gente, e antes mesmo que você abra a boca para falar, elas vão ver que tem algo de diferente, e elas mesmas vão perguntar para você, o que há de diferente na sua vida? Eu acho que tem pessoas aqui que você está cansada de legalismo. Vocês estão cansados disso, de ter que fazer obras e obras e obras e obras. Deus quer te lembrar que a graça te capacita para viver a lei do Espírito. Ele quer trazer renovo, Ele quer trazer paz, descanso para a sua vida. Porque, não, meu amigo, a religião te fala você tem que fazer. Cristo diz, já está feito. Entra no meu descanso. E o Espírito Santo que está dentro de mim vai te conduzir em toda a verdade. É o que ele diz em João. O Espírito viria nos conduzir em toda a verdade. Não é só na verdade da palavra, é como você se comporta, como você cuida dos seus filhos, como você trata a sua esposa, como você é um profissional excelente no seu trabalho, como você é um amigo fiel. As nossas relações, seja com nós, seja com os outros, ou seja com Deus, elas necessitam de uma gasolina que se chama graça. Enquanto eu estava preparando, eu entendi que algumas pessoas precisavam ser quebrado esse jugo do legalismo sobre a sua vida. Para de viver de máscara, para de viver de aparência, para de viver querendo provar. Você vai enganar quem? As pessoas, mas você vai enganar Deus? Deus sonda o seu coração, Ele conhece as suas vias, Ele conhece quem você é. Então hoje à noite eu comecei falando que nós temos que entregar nossas limitações no altar, para Deus vir com capacitação. É sua chance, é a sua chance. Será que a gente conseguir acender a luz, por favor?
A gente não precisa estar no escuro, se esconder para as pessoas verem. Ao contrário, as pessoas têm que ver o manto de obras que Deus dá na nossa vida. Eles têm que ver a manifestação externa e real da salvação que está dentro de nós. Então eu não quero apagar a luz. Eu quero que você tome uma decisão livre de qualquer emoção. Será que você está disposto a entregar a sua limitação do legalismo os pés da cruz, no altar, para que Deus responda com fogo? E eu acho que também existem pessoas que estão espiritualmente passivas aqui. Pessoas que hoje não vivem mais obra, vivem uma graça barata, porque eles dizem, de qualquer jeito já tentei tanto, não serve nada. E aí você não está nem se escondendo, ao contrário, você não está fazendo esforço nenhum, nem de se esconder, nem de entrar em parceria com o Espírito Santo. E Deus hoje, eu acredito que Ele quer te renovar, Ele quer mandar um fogo, um fôlego novo na sua vida, para você caminhar na santificação, no processo de transformação pela graça de Deus. Cristo diz, da mesma maneira que Ele disse para mim, nesse testemunho que eu compartilhei, vem e siga-me. E não há desculpa nenhuma que é grande o suficiente, porque a resposta dele é sempre a mesma: vá e pregue o reino de Deus. Coloca a mão no seu coração, agora onde você está, porque Deus hoje não quer escrever em tábuas de pedra, Ele quer escrever no coração do seu povo. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Você que ora no Espírito, se você precisa dessa força, desse renovo, o Espírito Santo está aqui para ajudar. Pode levantar sua voz, pode começar sem vergonha a orar no Espírito, pode começar a derramar o teu coração aqui. Hoje Deus lança um convite, e o nome desse convite é arrependimento. Nós não podemos mudar de comportamento sem passar antes pelo arrependimento. E talvez talvez eu não sei, pode ser já ter escutado essa mensagem outras vezes, mas hoje há graça suficiente para ter uma transformação de vida. E você acha que a gente consegue? Tá? Eu tinha pensado ele, porque você tinha mencionado ele, mas eu não tinha pensado. Pode ser assim? Tá. Shorabakara shiberesore kandana. Pode ficar tranquilo. Eu queria chamar o pessoal. Pode chamar, pode chamar. Você quer me fazer saber? Não, pode conduzir. Vai você. Não, fica tranquilo. Pode ficar em paz. Pode seguir. Tá na liberdade. Pode seguir. Eu não queria perder a oportunidade de você poder fazer duas coisas. Primeira, será que tem alguém aqui que talvez nunca fez essa oração de amor, essa oração de renda, de dar sua vida a Cristo como Senhor e Salvador? Se tem alguém aqui que está precisando retornar à casa do Pai,
ou simplesmente vir à casa do Pai, há espaço hoje. E como eu disse, pessoal, eu sou bem autêntico. Eu não sou o típico pastor pentecostal que vai vir. Eu quero te deixar total liberdade. Deus tem um convite hoje de manhã para você. Então, se você faz parte dessa primeira categoria de pessoas que precisa dar a sua vida a Cristo, ou partir sobre uma nova aliança com Ele, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e poder vir aqui sobre o altar, literalmente como um sacrifício vivo, no qual você pode falar: Senhor, não é questão da igreja, não é questão de nada, eu preciso ver uma vida real contigo. Eu acho que tem gente nesse mundo que está cansado de viver religiosidade, ver as mesmas práticas de religiosidade que eu vejo lá em Israel, que eu vi em qualquer lugar. Eles estão precisando de uma relação viva. Então, se hoje você faz parte dessas pessoas, por uma última vez aqui, pode vir aqui com o irmão. Eu quero orar por vocês. Nas bandeiras em ti és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança em ti, ao sentir o teu toque, juntas vontade, liberta o meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que... Aleluia. Enquanto os pastores da casa estão olhando com essas 3 pessoas que deram a vida a Cristo, começa a derramar seu coração. Hoje é um lugar, é um dia propício na casa do Senhor para você poder se arrepender. E talvez arrepender não quer dizer voltar para casa, mas quer dizer mudar de posicionamento enquanto você está nessa casa aqui. O segundo apelo que eu estava no coração de fazer hoje de manhã é você que não quer se envergonhar do Evangelho e que hoje decide dizer: Senhor, chega, eu não quero mais viver simplesmente a lei, eu não quero mais viver a lei sem a graça, coloca essa lei dentro do meu coração. Vem aqui na frente agora, vem aqui na frente que nós queremos orar por vocês, nós queremos reconhecer que você está vindo e entregando-se como um sacrifício vivo diante de Deus aqui no altar. E se você está disposto a fazer esse compromisso diante de Deus e dos homens, vem cá, a gente também vai orar por vocês. Aleluia. Que outra vez diante de ti abro meu coração, teu amor tu escutas. Pode chamar o pastor.
Aleluia. Aleluia. A gente já vai orar para as pessoas que vieram aqui, mas eu gostaria de dizer que nós reconhecemos publicamente a entrega que vocês estão fazendo diante de Deus. A gente fala da fé como algo privado, e é verdade, entra no seu quarto e ora a Deus. Mas Paulo diz que aquele que crer no seu coração e confessar na sua boca, tem uma demonstração exterior da fé que nós precisamos hoje encontrar. A fé, ela é não somente privada, ela também é pública. Ela também tem que se manifestar lá fora o reino de Deus. E o que vocês estão fazendo aqui, vocês são heróis e heroínas, porque vocês estão tendo a convicção, a coragem de vir aqui e falar: Jesus, não mais. Não quero mais viver na dicotomia entre graça e lei. Eu quero a lei viva de Cristo em mim. E nós honramos isso. E eu quero dizer isso aqui. Eu quero também dizer, eu creio que existem pessoas aqui na sala, que você hoje, enquanto eu falo, veio como no seu mente, no seu coração, pessoas que te feriram, igrejas que te feriram, talvez líderes religiosos que te feriram, coisas que você viu nas redes sociais ou outras, e eu estou querendo aqui te dizer, primeiro, perdão. Como ministro do evangelho, né, como pastor aqui junto, nós queremos pedir perdão em nome da igreja. Nós somos sim falhos, nós somos sim pecadores, nós precisamos da mesma graça que você precisa para poder viver a lei. Então nos perdoe, mas ao mesmo tempo que eu digo isso, não é igreja, lei ou qualquer coisa, é o discipulado de Cristo que vai te levar para o céu. É sua responsabilidade de guardar e curar o seu coração. Não é a Bíblia que diz: guarde seu coração mais que todas as coisas, porque dela provém a vida. Então guarde o seu coração. Deus quer hoje fazer um transplante. Ele quer tirar o seu coração ofendido e colocar um coração sadio, um coração novo, um coração que transborda do amor de Deus para todas as pessoas, inclusive aquelas que te feriram. Não trate a presença de Deus como algo normal e comum. Ela é especial, ela é preciosa. Não trate um domingo como um outro domingo. Espírito Santo de Deus, cheira, bacara, chiberessora. Aleluia, Jesus. Enquanto o Espírito Santo, que você esteja aqui na frente ou não, ministra o seu coração, eu quero simplesmente orar, transicionar para que o pastor continue nos guiando, e eu gostaria, de repente, a equipe de ministração, a gente pode orar para as pessoas aqui que avançaram, impor as mãos, mas, Senhor Deus Pai, obrigado Jesus, obrigado porque de jeito nenhum nós queremos fazer da Tua presença, Espírito Santo, algo, Senhor, de banal, algo de normal, Senhor. Nós queremos ter reverência, Senhor, queremos ter temor ao Seu nome, Espírito Santo, porque nós não estamos orando dentro de quatro paredes, mas nós estamos orando, Espírito Santo, para um Deus vivo, que nos escuta, que é eficaz, que transforma qualquer realidade e mentalidade. Espírito Santo de Deus, transforma nosso coração, traz capacitação sobre nossas limitações aqui no altar. Espírito Santo de Deus, transforma a nossa vida, não que seja mais um culto, mas que seja o culto. Espírito Santo, não sabemos do que amanhã é feito, mas hoje queremos escolher de nos derramar, de nos prostrar, de nos adorar diante de Ti. Espírito Santo, transforma o nosso interior, transforma nossas mentes, Senhor, não com emoção, mas realmente com transformação. Espírito Santo de Deus, que hoje decisões são tomadas de Te seguir, de se consagrar a Ti, de mudar de paradigmas e de perdoar. Espírito Santo de Deus, aleluia Jesus, aleluia, nos dá capacidade, Senhor, saindo hoje mesmo desse culto, de poder ir até as pessoas que você traz do inconsciente ou do subconsciente ao consciente. Eu sinto Deus ministrando, trazendo imagem de pessoas, nome de pessoas na sua mente, no seu coração, e hoje Ele te dá um desafio, assim como Pedro disse sim, aonde Jonas teve que fugir, o Espírito Santo fala: vá e perdoe, vá e não peques mais, vá e encarne uma fé viva. É o que Ele quer hoje para nós, é o que Ele quer para você. Então, saindo daqui, se você tiver que fazer o passo de perdoar alguém, não espere amanhã, não espere o almoço, vá e faça aquilo que Deus te chamou. Carregue a sua cruz. Aleluia.